Boa noite, Olá, doutor Bruno, tudo bem? olá, boa noite, tudo bem? Prazer falar contigo. E Imagina, o prazer é meu. nesse Agradeço o dia convite. aí, nós que agradecemos, porque depois de um dia tão puxado que deve ter sido o seu hoje, e você dedicar um tempo aqui aos nossos internautas, aos nossos seguidores da Rádio Banda B, a gente fica muito feliz. Vou chamar de Bruno, né? Fica melhor assim? Ah, tranquilo, Combinado? por favor. Tá Aham, bom. tranquilo. Ô Bruno, eu vou direto aqui numa pergunta. A gente vê assim o colapso hoje que a gente está vivendo no sistema de saúde, né? Muito se fala em vaga de leito de UTI, respirador, enfim, etc. Mas a classe de saúde, a gente sabe que a gente torce, reza muito, né? Para que ela não adoeça, porque eu fico imaginando se fosse falta um respirador, algo assim, você compra, você faz um hospital de campana, mas se faltar o profissional, o sistema também colapsa, não é verdade? Então, a Sim. primeira pergunta, eu vou direto ao ponto, como se diz. Como é estar na linha de frente nessa época de pandemia? Olha, eu vou contar da minha experiência, né? Como tem sido. No começo, era assim, era pavoroso, na verdade. Eu tinha muito medo de trabalhar quando começou a chegar aqui os primeiros casos no Brasil. Eu lembro que a gente teve uma reunião, assim, logo de começo, das primeiras orientações, então era o que a gente ficava muito apreensivo. Depois a gente meio que vai se acostumando, assim, com a situação, sabe? Com como que essa rotina do trabalho vai acontecendo, você vai se habituando e vai indo, assim. Mas logo no começo, assim, era pavoroso. A gente via aquelas notícias da Itália, da Espanha, assim, eu já me lembro que eu postava nos stories, não, gente, se prepara, aqui no Brasil vai ser complicado. Eu já tentava preparar o pessoal, assim, que me acompanhava. Sim, E teve um dia, eu lembro, teve um dia que eu chorei, assim, no trabalho, que eu tava, assim, bem legal. preocupado com a Sim. situação, com as notícias que via lá dos próprios profissionais de saúde da Itália que estavam se contaminando. E teve um dia que eu não aguentei, assim, eu chorei, assim, claro, depois é, parei, respirei fundo, fui lá, vamos chamar o próximo paciente, né? Ainda não tinha um fluxo bem determinado como tem agora, né? Como todo Uhum. as orientações que a gente recebe do distrito sanitário que vem da secretaria, né? Mas Uhum. cada dia é uma coisa nova, é uma experiência nova. Os fluxos sempre vão mudando alguma coisa de acordo com como a situação vai acontecendo. Então é uma Uhum. incerteza, assim, a gente tá tateando ainda aí como lidar com isso, né? É sempre uma novidade. Ô, E Bruno, uma coisa que é importante, né? Você tem uma aparência muito jovem, né? uhum, Mas você está há quanto tempo formado? eu tô há 10 anos formado. Entendi. E a tua especialidade? Eu sou médico de família e comunidade. Bacana essa O, especialidade. Eu confesso que é, assim, a gente sempre costuma dizer, olha, é médico de família, né? Mas eu acho uhum, que, como eu sou advogado também, administrador, a medicina, ela é um dom, né? Assim como uhum. a nossa profissão, você tem que ter um dom para exercer aquilo. Eu acho que o médico, ele, ele é assim, na essência tem que ser o dom. Agora, viver na comunidade para a família, eu acho que tem mais um dom ainda, né? Que é não sei, assim, aquele dom do ser humano. O que te levou a, a fazer essa escolha e estar na comunidade? Então, isso aí, isso tem história. Na verdade, assim, os meus pais são médicos e toda a carreira deles, eles trabalharam dentro da saúde pública em Piraquara. Ah, E que eu acho legal. que eu fui, de certa forma, eu fui influenciado por isso, né? A Uhum, partir daí. Então, foi quando eu resolvi fazer medicina. E, e quando eu me formei, logo que eu me formei, eu já entrei, já comecei a trabalhar dentro da medicina de família e comunidade, lá em Piraquara. E só que eu não sabia o que eu queria para residência. Eu falava pro meu pai assim, puxa pai, eu não tenho certeza do que eu quero, porque eu gosto de ser médico, ponto, sabe? Aquela função do entendi. médico. E, Uhum.
E foi aí que surgiu. A início eu passei, eu entrei para a Prefeitura de Curitiba e veio a Entendi. oportunidade da residência, né? Uhum. Aí eu resolvi fazer. Eu sou da primeira turma de residência pela Prefeitura e pela FAES, e foi aí que eu fiz a residência e acabei entrando nisso, assim. E, e é bem isso mesmo que eu falo, assim, é ser médico na essência, tá? Sim, Teoricamente, a medicina de família é uma especialidade que consegue acompanhar a pessoa, o paciente, desde o nascimento até o final lá do ciclo da vida, né? uhum. 85% das coisas que a pessoa apresenta, a gente consegue acompanhar sem necessariamente encaminhar para um especialista. Ou, por mais que acompanhe com um especialista, tem uma coordenação do cuidado daquele paciente conjunta, né? Uhum. E a atenção primária, que é onde engloba aí a medicina de família e comunidade, ela tem essa função principalmente dentro da saúde pública, né? De Entendi. tentar fazer toda essa cobertura. E foi por isso que eu resolvi, que eu entrei, fiz residência, depois me animei, fiz prova de título, fiz mestrado agora, terminei. Então é isso. Que legal. Olha, bom, nós estamos falando então como é que é estar nessa linha de frente, e agora eu Uhum. vou falar um pouco das pessoas, né, do dia a dia, como chega. Em qual unidade você trabalha hoje? Eu agora, atualmente, estou numa unidade de saúde de moradias da ordem lá no Tatuquara. Na Eu estou há Tatuquara. pouco tempo lá, na Então, verdade, faz uns 2 meses. como é que as pessoas chegam assim hoje até as unidades? Você Assim, diz muito no período da preocupadas. pandemia ou... Isso. Não, no período Tá, agora da pandemia. então, teve todo um redirecionamento dos atendimentos, né? Algumas unidades fecharam, estão fazendo um serviço mais de vacinação para tentar evitar a circulação maior de pessoas. Então, a gente está cobrindo lá 2 unidades. E a gente faz toda uma triagem. Todo mundo que chega lá, a unidade está aberta, todo mundo que chega lá querendo uma informação, um atendimento é recebido, faz uma recepção, uma triagem, e para saber se tem sintomas respiratórios, basicamente, ou não, né? Porque daí o atendimento muda. Se tiver sintoma respiratório, vai direto para o setor lá do Covid, que a gente chama. Se não, entra para a unidade, só que todo um controle, né? E as pessoas tiveram uma preocupação maior no começo. Pela minha experiência, no começo elas chegavam muito preocupadas, porque meu vizinho começou a espirrar perto de mim, porque o pessoal do trabalho conhece o tio da prima da cunhada que teve Covid. Então, no começo era assim, um tiro no escuro mesmo, né? Tanto que estavam criando todo mundo, querendo fazer teste em todo mundo. Depois viu que isso não seria possível, né? Agora a gente consegue controlar esse fluxo de uma maneira melhor. Assim, o usuário chega lá com alguma queixa sendo respiratória, na grande maioria das vezes, a gente consegue ver se realmente, pô, peraí, vamos levar ele então, ali pro setor do Covid, né? Mas a população ali da nossa comunidade, acredito que é uma população que está mais orientada em relação a isso. No começo, elas estranhavam, o pessoal brigava muito ali com a gente no portão, porque o controle que a gente faz é no portão mesmo. O pessoal brigava. Agora já estão mais tranquilos, assim, sabe? Eles têm uma compreensão melhor do que acontece, né? De como a gente tenta controlar esse fluxo. Então, hoje, só para eu entender, qual que é a estratégia que o município ou que vocês utilizaram no atendimento lá da unidade? Primeiro, assim, as pessoas devem ir às unidades básicas ou elas vão a algum hospital hospitalizado quando ela percebe que tem um sintoma? Isso aí isso que é o grande desafio, na verdade, né? Porque a unidade básica, a atenção primária, ela não só tem que dar conta das queixas agudas que chegam, como a gente tem que acompanhar a população, inclusive nas suas doenças crônicas não transmissíveis, né? O senhor lá com a pressão alta, com a diabetes, com o colesterol elevado, né? Então, a gente teve que achar um jeito de tentar lidar com essas duas situações, né? Basicamente.
Teoricamente, a porta de entrada para qualquer serviço de saúde dentro do SUS de Curitiba é a unidade básica. Se for Certo. necessário, não, isso aqui é uma situação de emergência, urgência, vamos levar para a UPA, e a UPA que é a porta de entrada para os hospitais. Então, a gente orienta, hoje a nossa orientação é que, assim, procure a unidade de saúde por queixas agudas, e se tiver sintomas respiratórios, que tem todo o serviço lá de telefone para ligar para saber se precisa de um atendimento presencial ou não, né? A grande maioria da população segue isso, mas procurar para queixas agudas. Tô com uma dor nas costas há 4 meses, há 6 meses, tô com tontura já faz 2 anos. Quero só ver resultado de exame, sabe? Não é a hora agora, porque quanto Entendi. mais circula pessoas, maior o risco de transmissão do vírus, né? Então, Uhum. mas assim, a gente tem um setor lá dos sintomáticos respiratórios, o usuário pode chegar na unidade de saúde se tiver com sintomas respiratórios, casos leves, até um pouco mais moderados, a gente consegue manejar ali na unidade de saúde, né, pelo fluxo que foi passado para a gente pela secretaria, e casos mais graves que a gente vê que precisa, a gente acaba fazendo um suporte e encaminhando para a UPA. Uhum. Legal. Eu quero. Vamos dar um alô aqui para um pessoal que tá ligadinho com a gente aqui. Quero mandar um Uhum. abraço para o Domingos, José, a Eliane também, a Rosana Welch está aqui também. Quero mandar um abraço também para o Léo Caran, quem mais que está aqui? O Eduardo Pereira, enfim. A Joana Denis, tua parente ou não? Tudo família e amigo aí, pelo que eu tô vendo. Ah, que legal. Então, tá ligadinho aqui. Aliás, eu quero até comunicar às pessoas que estão neste momento na nossa live, que você pode encaminhar perguntas, né? Vai encaminhando perguntas Uhum. e aí a gente vai colocando aqui para o doutor Bruno, aliás, para o Bruno, como eu combinei, que aí a gente vai colocando aqui para você responder. Eu vejo que tem muita gente também participando aqui, que exatamente são os médicos de família, né? E como diz o Uhum. Eduardo aqui, coragem, equipe, muito obrigado por nos poupar, né, do Covid-19. Tem aqui mais um comentário que eu queria, tiro o meu chapéu para a comissão de frente, muito orgulho da comissão de frente, que a sua especialidade e de seus colegas é fundamental no sistema de saúde. Eu também concordo assim plenamente com isso. Teve alguém que fez uma observação aqui que eu queria, talvez foi porque eu tenha perguntado da sua idade, Uhum. que é a questão de que idade, ela disse assim, não, que tempo de formado ou idade não tem a ver com competência. É a Amanda que fez esse comentário, verdade. Mas eu só fiz esse comentário porque é importante as pessoas também perceberem que hoje no meu ponto de vista, quem segura, vamos dizer assim, muito a linha de frente são os jovens. Não é porque eu acho que foi uma questão estratégica, porque assim, os profissionais de saúde têm os profissionais também que fazem parte do grupo de risco, certo? Uhum. Sim. Então, assim como todos os outros profissionais, eles têm que ter os cuidados e também devem ter ficado em casa, ou enfim. E eu observei que quem está realmente na linha de frente são os jovens, né? Tanto que algumas faculdades até adiantaram a questão da formatura tal, para que pudesse haver Aham. isso. Como é que é essa experiência que você vê dos demais colegas jovens que já nos seus primeiros dias, né, exercendo, estão com essa linha de frente? O que você percebe deles? Olha, eu admiro a coragem, né? Primeiro, porque não é fácil. Eu já saí recém-formado. Aqui no Brasil é muito comum do médico recém-formado já ir trabalhar nas UPAs, né? Nos plantões de Sim. emergência. É, em outros países a gente vê que o ideal seria fazer todo um preparo antes, uma especialização, uma residência, para ir trabalhar nesses setores, porque exige realmente muito Uhum, conhecimento técnico, né? uhum, Mas assim, é pela prática, pela experiência que a gente aprende muito também. Então, uhum, a grande maioria desses jovens que estão saindo vão ter uhum, aí umas experiências de conhecimento e aprendizagem maravilhosas, né? É, uhum, realmente, as equipes de saúde que a gente tem visto,
são dos mais jovens, porque o mesmo protocolo que a prefeitura, a Secretaria de Saúde falou assim, não, a gente tem que economizar, tem que poupar assim, os idosinhos, né, os que têm doenças crônicas, da mesma maneira eles também realmente ali, pelo menos na minha realidade no distrito, eles têm feito isso. Os funcionários que têm doenças crônicas, que têm alguma comorbidade, foram afastados, foram delegados para outras funções. Então, Certo. geralmente a pessoa jovem não tem alguma comorbidade e acaba ficando mesmo na linha de frente, né? Então é por isso que a gente Uhum. observa também tantos jovens aí nessas equipes. Eu vejo que a garra, né, é uma, como você falou, é algo assim que é de se admirar muito. Assim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Agora, eu queria trabalhar para o lado das pessoas. Você que está na comunidade, assim, eu fico observando como que as pessoas reagem, assim, quando elas percebem que o que elas estão tendo não são apenas sintomas, mas que verdadeiramente talvez testou positivo, talvez tenha que encaminhar para o internamento. Como é que é a reação delas? E isso é bastante curioso, porque varia muito, né? A gente tem casos assim, teve um caso lá numa UPA, não sei se foi do sítio cercado, de um paciente que, quando soube que ia ser internado, até se agitou lá, agrediu a equipe porque não queria ser internado. Quando a gente fala também para algum senhor, senhora, esse teu caso é um pouco mais, precisa um pouco de mais cuidado, é melhor a gente caminhar a senhora para a UPA, tal. Elas, não, mas eu preciso ficar com a minha família, como é que eu vou avisar minha família e tal? Eles ficam assim com uma certa apreensão, né? E é difícil porque a gente que está lá na comunidade, a gente sente mesmo essa como que é a rotina deles, essa percepção deles, né? De se assustar perante o que está acontecendo. O distrito ali do Tatuquara começou inicialmente com o menor número de casos ali registrados, né? E da semana Uhum. passada para cá acelerou assim, tinha 9 casos, agora está em 70, se eu não me engano, 54, já estava subindo para 70. Claro, teve aumento das testagens e tudo. E é uma população assim muito que precisa de muito cuidado. Então, alguns casos a gente vê assim que a pessoa fica assustada, né? Por mais que esteja ali estável, está respirando bem, está saturando bem, mas precisa de um cuidado maior, a pessoa acaba se assustando, né? Tem paciente que está tudo certinho, está conversando, mas está saturando lá abaixo de 90, 88, e se assusta quando falam, pô, a gente vai ter que te sedar para entubar. Né? Isso na experiência lá da Uhum. UPA. Ali na unidade é Sim. mais quando a gente fala que precisa ficar em casa, se isolar, principalmente. A questão do isolamento é muito difícil. Porque a gente enfatiza a importância, ó, você tem que ficar isolado 14 dias. Poxa, mas como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Eu preciso, né? Isso é muito Uhum. complicado, É mas difícil. é muito difícil mesmo. Uhum. Ontem era eu que estava lá a gente faz um revezamento dos médicos, né? Nas quartas-feiras eu que fico lá no covidário, que a gente chama. E Uhum. chegou uma moça bem jovem com um filho, e ela estava preocupada com o filho. Olha só, ela estava preocupada com o filho, e porque o filho tava com dor de garganta, vomitou, eu examinei e tal, e a mãe tossindo o tempo inteiro ali durante o exame. Eu falei, olha, tá tudo bem com teu filho e tal, mas eu tô mais preocupado contigo, porque você não para de tossir. Ah, não, realmente, essa tosse começou agora, ela tava tossindo muito, e eu falei, olha, vamos te examinar, tal, examinei, tudo. Falei, olha, eu preciso que você fique isolada, você e seus filhos fiquem isolados 14 dias, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu preciso pagar aluguel porque meu marido viaja, eu fico sozinho com os meus filhos, como é que eu vou fazer e tal, sabe? E ali eu não tive resposta. Eu falei, Entendi. olha, eu entendo, mas assim, a ideia é que o isolamento funcione justamente para isso não ter não haver mais transmissão. Então o choque deles é basicamente em relação ao isolamento ou quando a gente tem que encaminhar para a UPA, né? É Uhum. basicamente isso que acontece na nossa realidade lá. Bruno, e você? Até uma pergunta do Nick aqui. Você já teve que
que ficar isolado por ter contato com um paciente de Covid? Desculpa. Não. Oh, perdão. Me engasguei até. Fica tranquilo. Não tive que... Não, graças a Deus, todos os funcionários semana passada ali do nosso distrito foram testados. Ali da minha equipe, ninguém teve um teste reagente. Uhum. A gente toma todos os cuidados, a gente tem todo o EPI necessário, né, equipamento de proteção individual. Então, qualquer coisa que a gente vá fazer, atender, ou vai tentar avaliar uma garganta assim, que tenha contato, a gente se protege. Então, a princípio, eu nunca precisei ficar em isolamento. Não, até agora, não tive também nenhum sintoma. Eu até estava torcendo, eu já podia ter tido esse treco e já desenvolvido os anticorpos, né, para ficar tranquilo. Mas não, ainda não. Eu não precisei ficar isolado ainda. Tem mais uma pergunta aqui. Aliás, convido a todos que podem ir colocando a pergunta aqui, que eu vou passando aqui para o Bruno. Antes, quero falar, Marisa Beatriz está dando parabéns a você aí por tanta dedicação em ajudar as famílias que precisam enfrentar nesse momento. O Raoni também está dando show de bola aqui. Quero mandar um abraço também para a Rafaela Viale também. Está dando um abraço todo. Para a Vera Lúcia Chepansky também, que está aqui. Um grande abraço. Vamos colocando aqui mais perguntas. Um abraço para o Rafael também, que chegou agora. A Ana Cláudia também. A Clara Matoso. Uma pergunta da minha esposa para você. Veja lá o que você vai responder, hein, Bruno? Não, mas ela perguntou para você que os testes de farmácia são confiáveis? É que assim, isso aí, até eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque pelo que eu estava vendo, são mais de 200 tipos de teste no Brasil e todos ainda são variam bastante, sabe? A Secretaria de Saúde passou a incluir como confirmado os testes positivos da farmácia. Então, acredito que tem aí uma sensibilidade boa, tá? Uhum. Mas eu não saberia dizer o quão sensível é esse teste, se ele é realmente confiável. Então, as orientações pelo menos uma orientação que eu recebi, assim, quando o paciente chega com teste positivo de farmácia, a gente faz o reteste, né? Ou avalia pelo menos o paciente como que ele tá. Mas eu não sei dizer exatamente qual a especificidade desse teste, né? O quanto específico e sensível ele é para realmente dizer se tá com o vírus ou não. Uhum. Eu tenho aqui mais uma pergunta. A pergunta vem do Lucas. Essa eu faço para você. Ó. Como é que eu diferencio uma gripe comum do Covid? Tá, vamos lá. É muito comum as pessoas também primeiro confundirem o resfriado com a gripe. Eu tô gripado. Os sintomas são basicamente os mesmos, que é aquela dor no corpo, coriza, né, o nariz escorrendo, dor de garganta, mal-estar, tosse. Só que no resfriado os sintomas são mais amenos. A gripe é aquela coisa que te derruba, que dá febrão, que você fica ruim mesmo, sabe? Os sintomas do Covid, nesse caso, varia muito de pessoa para pessoa. A gente considera bastante os sintomas respiratórios, porque foi visto que as... Uhum. O doutor Bruno está Acho que tendo caiu a um probleminha, internet. acho que na internet dele. Deu uma Oi. sumida. Não, Tá. agora voltou. Então, mas no Covid os sintomas variam bastante. Então a gente pode considerar que são sintomas de gripe, que dá aquela tosse, a dor de garganta, a coriza, o febrão, o mal-estar, mas tem sintomas que são muito atípicos, né? Então, tem gente que começa com uma conjuntivite, tem gente, o que tá saindo agora, assim, a perda do paladar, do olfato, tem gente que tem diarreia, sintomas gastrointestinais, então a gente fica muito atento a isso. Quando o paciente fala, não, o usuário vai lá na unidade e fala, eu tô com diarreia, então pode passar.
né? Pode passar lá para dentro para conversar com o médico lá de dentro. Mas será que é uma diarreia por causa do coronavírus? Né? Então a gente tem que ficar de olho, a gente nunca não tem certeza. Tem casos de gente que faz trombose por causa do coronavírus, tem gente que faz casos de infarto, inflamação do coração, né? Por causa do coronavírus. Mas o que a gente mais tem visto na realidade são sintomas respiratórios mesmo. E são sintomas de moderados a intensos. Isso vai depender aí de pessoa para pessoa mesmo. Uhum. Então, pelo que eu entendi, assim, eu acho que o lado respiratório é o mais determinante, ou estou errado nessa conclusão? É o mais comum, né? É que, O mais comum. Uhum. pelo que você estava vendo, assim, o vírus ele se liga numa proteína de uma proteína determinada das células, que no corpo tem vários outros, não é só na mucosa respiratória, tem outras células também, né, do coração, do intestino, mas é mais presente ali do sistema respiratório. É por isso que ele faz toda essa gama de sintoma. É um diagnóstico diferencial que a gente chama, assim, de várias hipóteses, assim, bem variado, né? Mas como a gente está vivendo uma realidade em que o que está acontecendo é mais sintomas respiratórios, a gente considera a epidemiologia, né? O número de casos, o que vem apresentando e o que é mais comum. Na atenção primária, a gente sempre tenta lidar com o que é mais comum, o que é mais frequente. Entendi. Né? Uhum. O Edu está fazendo uma pergunta aqui, Bruno, que é uma pergunta que na verdade é uma pergunta que hoje vale muito, né? Afinal, chegamos ao pico da pandemia, na sua opinião? Eu acredito que não. Eu ainda acho que não. Houve uma previsão, né, de que junho e julho seriam os piores meses aqui para o sistema de saúde do Paraná, né? Mas eu acho que as coisas podem piorar, sim, os casos podem ainda aumentar, e a ideia ainda a gente insiste ainda nessa ideia de achatar essa curva, de retardar a progressão, da transmissão desse vírus, justamente para dar tempo dos hospitais liberarem as vagas, né, rodar os pacientes que estão internados para entrarem mais pacientes. É essa a ideia, né? Mas eu acho que ainda não estamos chegando nesse pico, não. Bom, tem uma pergunta que eu achei aqui muito interessante, que muita gente tem animais em casa, né? E o Esdras Souto fez uma pergunta interessante aqui. O meu gato costuma ir para a rua, e tem a possibilidade de ele me contaminar? Eu não li nenhum estudo sobre a transmissão de animais por coronavírus. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, falou que não. Aí a gente vê na internet alguns casos de gato nos Estados Unidos por coronavírus, na China também. Mas até então, não. De qualquer maneira, isso não impede de tomar alguns cuidados, né? As orientações para quem tem, principalmente cachorro, que sai para passear, é justamente isso. Passeio com o cachorrinho, tal, evita que o cachorro se esfregue nas coisas, ou com outros cachorros, né? Ou que as pessoas venham e peguem e agradem os cachorros. Chega em casa, limpa a coleirinha com desinfeta lá com álcool 70, lava as patinhas ou limpa as patinhas dos animais, né? Então esses cuidados é o que eu faço, principalmente quando eu saio com a minha cachorrinha, né? A gente chega do passeio, eu limpo as patinhas e tal, mas não tem nada confirmado em relação a isso dos animais, assim, pelo menos não que eu tinha lido. Tá, acho que Job aqui também está perguntando, o Jobi, a vitamina D ajuda a não agravar os casos? Também não tem nível de evidência isso, não tem uma comprovação. Eu sei que teve um trabalho, né, de um hospital lá em Nova York que estavam fazendo aí um estudo sobre se proteger com a vitamina D, mas isso não tem nível de evidência, tá? Não tem ainda uma comprovação pelos artigos. Outra pergunta é da Camila. A Camila
A Camila está perguntando a você se a pessoa que se cura tem chance de pegar de novo ou ela realmente fica imune. O que você... É, essa é Essa é uma outra grande... questão. Isso aí, assim, a Organização Mundial de Saúde tinha declarado que não, né? Até um mês atrás falaram que não, que quem já pegou não pega de novo. A gente, no começo, tinha alguns relatos de reinfecção na China, né? Mas o que se eu acredito, assim, o que a gente tem discutido muito, assim, nada oficialmente, né, nos grupos de WhatsApp ali, é que quem pegou, desenvolveu o anticorpo, beleza, né, o famoso IgG, que a gente chama. Agora, quem não desenvolveu, teve a infecção, mas não desenvolveu o anticorpo, se está arriscado a pegar, e precisa de mais estudos para ver isso. Uhum. A Ana Menegatti, ela está te perguntando, em quanto tempo é considerado curado a pessoa que teve sintomas leves? A transmissão varia bastante, né? Até surgir os sintomas, a pessoa já pode estar transmitindo o vírus. Então, a Uhum, gente tem essa janela de 14 dias para o período de transmissão, mas não significa que a pessoa ainda não vai ter sintomas, né? Tem uhum, alguns relatos que falam de uma permanência de tosse aí mais de 20, 30 dias, tá? uhum, Mas que não necessariamente esteja transmitindo o vírus. Então, tá varia certo. também de pessoa para pessoa. Uhum. O Domingos, qual a sua opinião, Bruno, sobre as aglomerações em Curitiba, mesmo com as recomendações que devem ser tomadas? Não economize, fale. Olha, eu na verdade no começo eu até brigava bastante, assim, sabe? Eu meio que virei um vigilante, assim, do Instagram, assim. Tipo, eu vi alguém postando alguma coisa, escuta, o que você tá fazendo na rua, sabe? Até que uma vez eu tomei uma invertida, assim, tipo, pô, peraí, eu preciso trabalhar. Não é todo mundo que consegue fazer o home office, ficar em casa, fazer as coisas, eu preciso trabalhar. Então, eu acho que tem que realmente se chegar num acordo assim, de horários de funcionamento, de políticas aí de transporte, porque Uhum, na minha prática, na minha vivência, tem muita gente ainda desrespeitando essa questão das aglomerações. Eu moro no Cabral, aqui pertinho do Museu do Olho, tá 1 quilômetro daqui mais ou menos, e no final sim. de semana a gente vê muita aglomeração ainda. Na própria Uhum, comunidade onde eu trabalho, no Tatuquara, a gente vê ainda muita gente na rua sem máscara. Por mais que a gente trabalhe, oriente a população, a gente vê muito idosinho ainda também na rua, indo lá na uhum, unidade, se arriscando, sabe? Mesmo quando eu trabalhava no Mãe Curitibana, eu tô no Tatuquara há 2 meses. Antes disso, eu estava no Mãe Curitibana, que é ali no Largo da Ordem. Uma população muito idosa ali, a nossa cobertura. E uhum. eles iam assim, muito procurar a gente, mas o que a senhora está fazendo aqui, que está quebrando o isolamento? Mas muitas vezes são idosinhos que moram sozinhos, que não tem ninguém que vá buscar fazer as coisas por eles, sabe? Entendi. Mas isso, claro, isso são casos à parte, né? Mas assim, em Uhum. relação às aglomerações, realmente tá um exagero, sabe? Não estão sendo seguidas. O Ronaldo também te pergunta, pessoas com doenças crônicas, por exemplo, bronquite, ela pode ser assintomática? Pode, nada indica que não seja, né? Mas eu acho pouco provável, assim. Se é um vírus que, na maioria das vezes, em pessoas ígidas, né, que a gente fala que não tem nenhuma doença, já apresenta sintomas, numa pessoa com bronquite, dificilmente não vem apresentar nenhum sintoma. Teve um Uhum, senhorzinho lá que ele já tinha enfisema, né, fumou muito durante a vida dele, estava enfisema, e ele positivou para o vírus, e ele estava com exacerbou, que a gente fala, a, a, a deficiência pulmonar dele piorou muito por causa do coronavírus. Então ele chegou lá com muita falta de ar, já com o lábio roxinho, assim, sabe? entendi, Então, geralmente faz sintoma. entendi. Eu tenho mais perguntas aqui, mas aqui eu vou é, fazer uma curiosidade minha aqui. Assim, sem falar em nome, Bruno, Hum, vou pedir para você contar algum caso que te marcou. Por exemplo, uma pessoa que chegou muito nervosa e no fim ela não tinha nada. Ou ixi, se você, ou,
Ou se você tem aquele que está sempre na unidade e também nunca tem nada. Ah, não, isso é comum mesmo fora da pandemia, isso pode acontecer. Teve um caso de uma senhora que foi, ela foi só pegar uma receita, se eu não me engano, mas ela estava com tosse. Então, assim, não tem, o fluxo é esse. Por mais que esteja bem, mas está com algum sintoma respiratório, vai ser atendido lá no local certo, né? E ela ficou muito braba. Não, mas eu não tenho coronavírus, eu não tenho esse Covid e tal, eu só quero pegar minha receita e tal. E eu sei que ela, assim, ela comprou uma briga com a equipe inteira lá, assim, sabe? E, claro, ela acabou sendo atendida lá no local mesmo, mas ela ficou muito brava. E tem gente que Uhum. chega realmente, no começo, principalmente, gente que chega muito ansiosa, assim, desde que eu tô lá no Tatuquara, eu atendi acho que umas 3 ou 4 pessoas que chegavam, assim, por falta de ar, mal-estar tal, mas porque estava tendo uma crise de ansiedade. Mas eu pergunto assim, mas o que está acontecendo? Não, eu estou muito ansioso com essa questão desse vírus aí, porque eu preciso trabalhar e eu estou com medo de pegar isso. Isso é bastante comum, sabe? Uhum. Da gente acompanhar e tratar. Não tem nada, mas assim, tem essa preocupação de que tenha, né? De que possa ter. Então, isso realmente, os opostos acontecem. E com relação, Joana está fazendo uma pergunta, e os assintomáticos, como lidar? É difícil? Sim, porque não tem como saber, né? É por isso, é justamente essa a ideia do uso das máscaras, porque por mais que não esteja sentindo nada assintomático, mas tá ali com o vírus, é portador do vírus, a máscara é uma barreira a mais, né? Uhum. Para não transmitir. É por isso que essa ideia da questão do isolamento, da diminuição da circulação das pessoas na rua, do uso das máscaras, porque Uhum. não está sentindo nada, mas está transportando o vírus. Essa a ideia mesmo. E com a Amanda está perguntando para você, com sintomas de gripe normal, a recomendação seria permanecer em casa e talvez tomar algum antigripal? Quando é que é recomendado ir ao hospital ou fazer exame? Certo. A Secretaria de Saúde, ela tem um protocolo, ela tem um telefone, inclusive, né? Que agora de cabeça eu não lembro, mas tem, pode tanto pelo aplicativo, pelo Saúde Já, ou por esse telefone, saber o Uhum. que você está tendo, se você precisa geralmente de um atendimento presencial ou não, né? Uhum. A orientação é que, assim, sintomas leves, fique em casa, né? Tá bem, não, eu tô ali com uma dorzinha de garganta, tô tossindo, mas tô ok, não tô com falta de ar, fica em casa, se isola, né? Agora, se de Uhum. repente o negócio piorou, tô com falta de ar, tô com febrão que não passa, tô com palpitação, sensação de desmaio, alguma outra coisa, procura o atendimento sim, tá? Uhum. Isso é importante. Na sua unidade, a Rafaela está perguntando, já houve casos de Covid em bebês? Bebê teve, Uhum. teve e teve de gestante também. Só que graças a Deus a gestante não teve nada. Essa da gestante, inclusive, foi curioso, porque pelo protocolo ela entra no grupo de vulneráveis para a gente fazer para testar, né? E Uhum. ela estava lá na unidade, acho que fazendo parte do pré-natal. Aliás, o pré-natal é a única coisa que a gente manteve como rotina na unidade de saúde. Não tem como, né? A Sim, gestante não pode claro. ficar sem Uhum. esse apoio. E, e ela tava. E a enfermeira perguntou ali, mas tá tudo bem? Não, só tô com o nariz um pouco escorrendo e tal. Daí chamou, a enfermeira ficou, né, de orelha em pé, Uhum. testou a gestante e deu positivo. Absolutamente Uhum. nada, só essa coriza, só esse nariz escorrendo. E, e a gente teve que testar a família inteira dela. Entendi. Com relação a, acho que eu não sei se é Job ou é Jobi, mas enfim, que aqui no Instagram fica às vezes difícil você captar. Uhum. O que que você tem, pode falar para gente de sequelas? Pelo que eu entendi, o Covid deixa sequelas, se ele for realmente bem forte, não deixa? O que que você tem para nos falar sobre isso?
Pode deixar sim. Uhum. É, tem casos aí de gente que teve lá nos Estados Unidos uma menina que fez transplante de pulmão, né? Porque o pulmão dela Ah, tava que louco. acabado, né? Ela fez Uhum. transplante duplo de pulmão. Tem gente que se precisa ficar entubado muito tempo, eles acabam fazendo uma traqueostomia, né? Que é uma abertura aqui para poder respirar sem ficar o tubo Uhum. todo aquele tempo ali fazendo agressão, né? Nas vias aéreas. E essa traqueostomia, até fechar, até se recuperar, fazer fono, tudo, esse é um tipo de sequela, né? Uhum. Esses casos de tosse crônica com mais de 30 dias também pode acontecer. Uhum. Sabe o Giovanni Barreira é o nosso companheiro da banda B. Ele Uhum, fez uma pergunta que estava aqui para eu falar para você, porque às vezes a gente já percebe na emissora que muita gente às vezes reclama do SUS, enfim, mas e que muitos elogiam e nós da banda B a gente sempre valoriza muito o trabalho do SUS. E agora eu acho que ficou bem evidente isso. Então, por todo o protagonismo do SUS nesse momento da pandemia, você também acredita que o sistema será melhor valorizado tanto pela população quanto pelos gestores? eu sempre acredito, na verdade. Eu sou filho de gestor público, de gestores públicos, eu sou um defensor do SUS. Eu acho que o Brasil, com todo esse sistema, que é o maior sistema de saúde do mundo, né? Uhum, Claro, tem que melhorar muita coisa, mas isso aí é um processo sempre de desenvolvimento do sistema. sim. Eu acredito sim que o sistema vai ser mais valorizado depois disso, porque ainda Uhum, assim garante, em teoria, garante atendimento a todos, independente uhum, de classe social, né, e tal, e ainda assim é onde mais onde os mais existem leitos ainda dentro do SUS, né? Então, entendi. realmente, eu como defensor do SUS, eu, Bruno, não estou nem falando como médico, assim, mas eu, Bruno, acho Uhum. que isso aí é só mais um motivo para a gente valorizar o que a gente tem. É porque quando acontece um caso como esse né, de pandemia, de saúde pública, há uma estratégia. Eu acho que isso é importante para combater a gente já de outras, né, outras doenças existentes, enfim, de outras pandemias que nós já vivemos. Eu acho que a consideração que a gente tem que dar a vocês e dar ao SUS, à saúde pública, é exatamente a estratégia para se combater aquilo. E que às Uhum. vezes em redes privadas, cada um com o seu objetivo, né? O, ele não consegue ter essa estratégia definida, como muito bem tem no Brasil, tem no nosso município. Por isso que eu Sim. valorizo muito, não é? Uhum. Eu acho que isso. Não, Você falou, pode falar. não, eu só ia complementar que realmente, assim, em termos de ambiente hospitalar, os hospitais privados, eles têm seus próprios protocolos, né? Certo? Uhum, podem, podem, podem diferenciar em alguma coisa, mas geralmente são protocolos próprios. E o SUS, ela tem, o sistema público, ele tende a uniformizar as coisas, né? Então, legal. todas as orientações que o que a gente recebe vem lá de cima, vem da secretaria, que passa para os distritos que passam para a gente. Fica uma coisa mais Uhum, uniforme mesmo, para tentar. E assim, nada assim da cabeça dele, lógico que não. São protocolos a partir de estudos, a partir de coisa que já se viveu, né? Você vê em 2009, 2010, que teve aquela da H1N1, né? Eu, sim. eu estava no final do internato, assim, então eu não tive muita noção, assim. Então a gente não tinha muita consciência do que estava acontecendo. Agora que eu tô aqui vivendo essa realidade, né? Eu Uhum, percebo assim que tudo que eles aprenderam lá, eles estão trazendo para cá também, né? Então uhum. esse aprendizado e essa essa direção que eles tentam tomar única é muito importante, sim, com certeza. É como diz o Eduardo Pereira, o SUS é o melhor plano de saúde social. Concordo com você. A Cida pergunta para você: quem tem enfisema pulmonar tem mais sensibilidade ao vírus?
Tem mais sensibilidade ao vírus. Talvez, assim, sensibilidade que eu digo de tem mais chance de ter algum problema, né, mais sério se pegar esse vírus. Tem sim, Uhum. né? Porque o pulmão já está ali mais inflamado, mais machucado, mais sensível, qualquer outra agressão, e a gente vê que esse vírus ele é bem agressivo, né, em alguns casos, Uhum. vai ter uma chance sim. Por isso que um Ah, dos ah, grupos, só terminando, Michel, desculpa, não, que isso? os tabagistas são inclusos no grupo de vulneráveis ali, pelo nosso fluxo da secretaria, né? Ah, Porque é? já Uhum. tem vários estudos que citam que os tabagistas eles sofrem mais quando pegam esse vírus. Entendi. É, tem, por exemplo, tem uma curiosidade com relação, por exemplo, a obesos. Tem alguma. É que obeso, se ele não tiver nenhuma comorbidade, não tem. Não, isso também não altera em nada, não é? Você me ouviu? Não, cortou, desculpa. Não, eu estava perguntando com relação, você falou dos fumantes, estava falando com Uhum. relação à obesidade. Ela não altera em nada, desde que a pessoa, o que importa são, o que é relevante são as comorbidades, não é? Na verdade, a obesidade aí tem se observado muito que a obesidade acaba sendo um grande fator de risco. Ah, é É, mesmo? sim. Uhum, Lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a população que mais sofreu, que teve muita morte, foi porque lá tem muito obeso, né? Tem muita gente acima do peso, sim. foi que mais Uhum, sofreu. E realmente, assim, eu tenho uma amiga minha que ela é intensivista do Marcelino Champagnat. Ela se formou comigo. sim, E ela falou certo. mesmo que o que se observa lá, isso são coisas que eles observam, né? Não tem ainda nada protocolado. Uhum. Que pessoas obesas acabam sendo um risco maior mesmo. Para ter casos, para ter gravidade no caso, né? Bruno, a Elis pergunta aqui, que ela diz que ela tem bronquite, mas faz uns 2 anos que ela não tem mais crise. Faço Uhum. parte do grupo de risco ou não? Ah, depende, mas se ela tem bronquite que está controlada, então a princípio tá tudo certo, né? Mas se ela Uhum. ainda faz um acompanhamento, volta e meia tem uma crise ou não, aí talvez ela tenha uma Uhum. chance maior de ter alguma coisa. Tá certo. Joana pergunta: quem tem plano, pelo que você de saúde, onde deve ir para ter atendimento? No hospital? Aí depende do plano, né? Como é que tá aí Uhum. Tem que, na protocolado. verdade, se orientar com o plano, né? Isso, eu, por exemplo, tenho o meu plano lá que no meu aplicativo fala para onde, para o que eu tenho, para onde que eu posso ir. Então, acho que isso depende do Uhum. plano, né? Uhum. O, o Mário, que trabalha comigo, Mário Neto, ele, quando a gente falou da obesidade, ele falou: agora assustei aqui. Não, mas ele está controlado, já perdeu bastante. O Domingos faz uma pergunta, não sei se você pode. A máscara N95 pode ser Aham. reutilizada se esterilizada? Se sim, quantos dias? Olha, isso aí eu perguntei para minha equipe anteontem, inclusive. Aham, Pelo protocolo nosso, a N95, antes eles deram, a secretaria estava informando que a gente poderia usar em até 30 dias. Agora esse protocolo já mudou para 15. Mas isso se a gente uhum, usar devidamente, usar sem se expor em alguma situação de que a gente suspeita que seja grande, de grande contaminação com o vírus, e se a máscara não molhou, não danificou, né? Senão a gente troca, óbvio. uhum, a- não li nada sobre de recomendação de esterilizar a máscara, tá? A ideia é assim, usou, vê uhum, que não dá para usar, joga fora e usa outra, né? entendi. O Edu está falando algo aqui que você comentou que eu achei interessante, que o IMC alto realmente aumenta o risco de necessidade de ventilação mecânica, né? Uhum, É sim. isso aí. E são pacientes até Ah, difíceis de intubar, inclusive, né? Quando estão na UTI e precisa de ventilação mecânica, é bem difícil. uhum. Eu acho que isso talvez seja, é, seja uma das dificuldades e talvez até esse risco maior, né? Esse grau de mortalidade que eles tiveram. Eu acho que porque é nessa hora que talvez seja
um divisor de água muito grande na questão de sobrevivência, não é? Na hora Uhum. da intubação, ou eu estou viajando? É, isso é um fator, né? Não é um Uhum, fator exclusivo, não é só isso que vai determinar, né? uhum, Isso depende muito, assim, não só da questão da obesidade, né? Se tem outra não uhum. comorbidade, se a via aérea do paciente é fácil na hora de fazer a intubação, mas isso é mais prática de intensivista ou quem está na emergência, né? Não é o nosso caso ali, não é meu caso que está na atenção primária, que não é para receber emergência. Graças a Deus, espero que continue assim. A Nana te pergunta, com que frequência vocês médicos estão testando para o Covid? É que essa iniciativa de testar começou semana passada ou retrasada. Acho que até a doutora Marion comentou na última live aí contigo, né? Que eles decidiram fazer as Uhum, testagens dos funcionários de saúde. Então, eu fui testado uhum, uma vez, que foi na sexta-feira passada, estou negativo. uhum, Quando o funcionário de saúde apresenta qualquer sintoma respiratório, imediatamente ele avisa, faz o uhum. protocolo, faz a coleta lá, o swab, né? Manda para o laboratório e é afastado, até sair esse resultado do exame. Né? Então, aí Entendi. se deu negativo, tá tudo bem, volta pro trabalho e vamos em frente. A Cleide Justa, ela é lá de Sorocaba. Veja aí, viu? Está famoso hoje, hein? Opa, Ela pergunta quantas vezes é necessário, pelo que eu entendi aqui, trocar a máscara por dia. depende de qual máscara, né? Que ela tá falando. A máscara de Aham, pano, eles orientam no uso no máximo aí de 2 horas. Né? certo. A máscara Uhum, cirúrgica de procedimento, que é o que a gente tem mais usado lá nos locais de trabalho, a gente pode ficar um pouco mais de tempo. Assim. Eu uso, em média, 2 máscaras de procedimento por dia, uma de manhã e uma à tarde. Quando eu certo. estou no covidário lá, que a gente fala, eu Uhum, uso a N95, que é aquela bico de pato. Aquela dá tá para certo. usar bastante tempo, né? Mas se você vê que danificou, que molhou, ou que você teve muito contato com aerosol ali num paciente altamente suspeito, a ideia é que troque também. Uhum. Ô Bruno, você sabe que a live no Instagram ela tem um prazo máximo, né, que é de 1 hora. Aham, Então nós estamos aí caminhando para o final. O tá. Resique pergunta, está fazendo uma pergunta, uma afirmação, e a fisioterapia, ela tem se mostrado importantíssima na UTI, com relação à reabilitação desses pulmões com Covid? Ah, mas isso eu não tenho nem dúvida, né? Uhum, O profissional, o fisioterapeuta aí que trabalha nessa parte, tem um papel essencial na recuperação do paciente. Não só na recuperação, como na manutenção ali, né? Enquanto ele estiver entubado em ventilação, o fisioterapeuta vai sim. avaliar sempre ali. E Uhum, é aí que tá. Da mesma maneira que na atenção primária tem todo um processo, tem todo um trabalho de equipe multidisciplinar, no hospital também, uhum, né? Ninguém faz nada uhum, sozinho lá. uhum. Tem aqui uma pergunta também que eu queria colocar, que é do Antônio. Ele pergunta como funciona o protocolo de testes. Se dá negativo, há uma janela em que o vírus está incubado e não é identificado? Até pode ter uma janela. Eu não sei de quanto seria essa janela, mas assim, é difícil já não ter alguma sorologia enquanto já ter começado os sintomas. Né? A Uhum, gente conta, a gente conta 14 dias a partir do início dos sintomas. A pessoa pode já estar certo. tendo alguma soroconversão ali, produzindo os anticorpos antes disso, mas é muito difícil. Agora, o Uhum, quanto de janela, eu não sei dizer exatamente. Eu vou até dar uma pesquisada aí. Valeu pela tá pergunta aí, bom. Antônio. Você falou que teus pais que te inspiraram também, né, na tua Uhum. profissão. Como é que é o nome dos teus pais? Meu pai é Eduardo Cesário Pereira, e minha mãe é Tá Eliane. nativo, os dois estão na ativa, os dois são médicos? Sim, os dois são médicos. A minha mãe já aposentou, só está Aham. cuidando dos netos. O meu pai está nativa. E Ah, é? reclamando que queria trabalhar e a gente não deixava. Ah, ele trabalha aqui em Curitiba? Não, ele trabalha em Pinhais e em Piraquara. Ah, que legal. Bruno, então eu queria, do fundo do coração aí, em nome da Banda B, de toda a nossa equipe, agradecer você pela sua dedicação aqui, depois de um dia de trabalho, a estar com a gente, e certamente todos aqueles que nos acompanharam hoje também.
estão muito agradecidos. Então, eu queria deixar aí um minuto aí final para você falar alguma coisa que você acha que é interessante e também deixar o Uhum. seu recado aí. Tá? Bom, eu primeiro agradeço a oportunidade. Eu acho que o trabalho de vocês aí na comunicação tem um papel agora fundamental quanto a isso. Muito obrigado. Então, assim, gente, por favor, fiquem em casa. Isso não é, não é qualquer gripezinha mesmo. Não é só questão de aumentar o número de leitos de UTI, de hospital. São vidas que estão sendo perdidas. Tá? Então, tomem consciência e fiquem em casa, pelo amor de Deus. Tá certo. Muito obrigado. Um grande abraço. Eu que Nos agradeço. Boa vemos por noite. aí, tá bom? Ok, boa Boa noite. noite.